Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 76ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você a passar aqui mais ou menos uma hora debatendo ciência e espiritismo, debatendo maneira de dizer, né? Já que não é ao vivo, mas ouvindo, né, sobre ciência e espiritismo. Mas é óbvio que você pode fazer perguntas também na aba de comentário. Aliás, aproveitando já esse comentário, você que está chegando agora, inscreva-se no canal. É muito importante que você faça a sua inscrição. A propósito, quem não tiver feito ainda a sua inscrição, ou faça, é muito importante. Deixe o seu gostei, porque é super relevante para o canal, tá? O algoritmo do YouTube leva muito em consideração isso, mas é óbvio, se ao final do vídeo ou a qualquer momento você não gostou, você pode trocar o gostei pelo não gostei, sem problema nenhum, sem nenhum milindre, tá bom? Use a aba de comentários, como eu já comentei, para você fazer perguntas, enfim, se informar aí sobre o que você quiser. Além do gostei, né, compartilhe. É muito importante você compartilhar esse vídeo para que o canal ganhe relevância, né? Então, distribua, compartilhe esse vídeo aí com a sua rede de amizades, com a família, né, os parentes, os colegas de trabalho, enfim, você vai estar prestando aí um grande serviço para todos nós, mas claro, só faça isso se você quiser e achar, é óbvio, que essas simples, humildes, mas sinceras palavras mereçam chegar então a outras pessoas. Como eu sempre costumo localizar, né, no tempo e no espaço, eu estou gravando essa videoaula numa noite de quarta-feira, tá? Uma noite de quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Estamos, passando ainda por uma pandemia, né, da Covid-19. Então seguem as recomendações que são úteis para a nossa saúde. Use a máscara quando for sair de casa. Eu costumo dizer que eu tenho visto muitas pessoas usarem a máscara de maneira errada, muita pessoa usar a máscara assim no queixo, protegendo o queixo, outras protegendo só a boca. A máscara ela tem que proteger nariz, boca. Se você quiser proteger o queixo também, não tem problema, mas o principal de tudo é proteger nariz e boca. Quando você estiver em ambientes aglomerados, se for, primeiro evite, né, esses locais de aglomeração. Mas se por acaso você tiver que ir, né, no hospital, num posto de saúde, numa clínica, num banco, numa farmácia, num supermercado, enfim, no comércio, não dispense o uso da máscara, tá? É muito importante. Procure higienizar as suas mãos com álcool gel, com sabão. É muito importante também isso, tá? E o mais importante de tudo, as vacinas. Certifiquem-se de que as suas vacinas estão em dia. Vacinem-se com as 3 doses já. Se você não tiver tomado ainda, certifique-se de que você esteja em dia. Olha, vacinas salvam vida. De novo, não caiam em fake news, não caiam em mentira não, tá certo? Bom, vamos dar início então ao nosso estudo da aula de hoje, né? Aula 76 já. Desde já o meu muito obrigado a você que prestigia esse canal, prestigia esses vídeos desde o número 1,
até esse, meu muito obrigado. É o sentimento de família, tá? É como se todos nós já fizéssemos parte de uma família, tá? É assim que eu me sinto. Bom, dando continuidade, então, aqui aos estudos, nós estamos no capítulo 15, que trata dos milagres do Evangelho. Já vimos a superioridade da natureza de Jesus, já vimos acerca dos sonhos, já vimos a questão da estrela dos reis magos, e agora, muito interessante, porque a partir de agora, Kardec faz uma análise, ele já entra agora, a partir desse momento, no estudo já de passagens ditas milagrosas, ou no mínimo, passagens muito interessantes, vivenciadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dá as devidas explicações, até muito interessante essa parte, tá? Então, primeiro, Kardec, ele engloba, ou melhor dizendo, ele associa, ele junta os fenômenos por funções perispirituais, tá? Ou funções espirituais. Então, primeiro, ele trata aqui nos itens 5, 6, 7 e 8, ele trata, e no item 9 ele traz a explicação, mas aí ele fala sobre vivências ou fenomenologias vivenciadas por Jesus ligadas ao fenômeno da dupla vista. Então, ligado ao fenômeno da dupla vista, Allan Kardec elenca aqui 4 passagens bíblicas, tá? Do Novo Testamento. A primeira que Kardec seleciona é a entrada de Jesus em Jerusalém. Está aqui no item 5. Então é só uma leitura da Bíblia, tá? Do Novo Testamento. Kardec aponta aqui para posterior comentário e estudo. Sigamos a leitura, então, do texto evangélico. Entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando, encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho de que está sob o jugo. Zacarias, capítulo 9, itens de 9 e 10. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. Esse texto está em São Mateus, no capítulo 21, versículos de 1 a 7. Aqui está claro, né? Está muito óbvio o poder da dupla vista de Jesus Cristo. Né? Jesus chegou diante da aldeia de Betfagé, e é óbvio, ele avistou não com os olhos de gelatina, né? Não com os olhos orgânicos, mas em expansão perispiritual. Jesus enxergou a estalagem lá onde estava a tal jumentinha, inclusive com seu filhotinho. E é bem provável até que ele tenha até se comunicado com o dono da estalagem lá. Porque senão, vejamos, imagina o ridículo que seria você mandar uma pessoa num dado lugar onde tem uma jumenta amarrada, e a pessoa vai chegar lá e simplesmente desamarrar o jumento e levar, e fica por isso mesmo? Não.
das duas uma, ou o dono da jumenta conhecia já Jesus e com o pedido dos discípulos que foram até lá, ele, claro, aqueceu e levou a jumenta, ou, do contrário, na própria visão que Jesus teve, ele já avisou ao dono da estalagem que enviaria dois de seus discípulos, enfim, enviaria os seus discípulos para pegar a jumenta. Qualquer uma das explicações são bem práticas e fazem todo sentido. Tá legal? Bom, mas deixa aí no comentário o que você pensa sobre isso. Bom, no item 6, Kardec aborda a questão do beijo de Judas. Levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabara de dizer estas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo o que procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu te saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. Esse texto está em São Mateus, no capítulo 26, versículos de 46 a 50. Aqui, de novo, uma demonstração do poder da dupla vista de Jesus, né? Jesus viu a legião, né, dos que estavam perseguindo. Jesus viu antes de eles chegarem, né, no fenômeno da dupla vista, ou seja, na expansão perispiritual. Jesus já adquiriu essa vista daquilo que iria acontecer daqui a pouco, lá na realidade dele, né? Uma coisa interessante, digna de nota, é que Jesus era conhecido na época, é óbvio, tinha fama, mas muita gente desconhecia a imagem dele. Por isso que as pessoas que estavam indo capturá-lo pediram para que Judas, né, o apontasse com um beijo, porque na época não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha smartphone, não tinha câmera fotográfica. Ninguém sabia como que era o jeitão de Jesus. E o nome Jesus, Yeshua, lá em Israel, em Nazaré, nessas cercanias todas, enfim, era um nome muito comum. Muito comum. O nome Yeshua, Jesus, era um nome muito comum. E Yeshua de Nizare, Jesus de Nazaré, era um nome tão quanto muito comum. Jesus de Nazaré era um nome muito comum, porque vindo de Nazaré havia muitas pessoas com o nome Jesus, ou o termo correto, Yeshua. Então foi necessário Judas dar um beijo, né, para identificar: olha, é esse aqui, peguem o Yeshua certo, não o outro Yeshua que de repente está na padaria ou em outro lugar. Só para citar um exemplo, tá? Bom, no item 7, Kardec seleciona o item da pesca milagrosa. Textualmente na Bíblia, esse evento se deu da seguinte forma: um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão do povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem, e tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos.
Contudo, pois que lançarei a rede. Contudo, porque mandas, né? Era o mestre, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram, ou seja, não viraram, né, e afundaram. Essa passagem está em São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 7. De novo, nós podemos ver aqui a intercessão da dupla vista. Imagina Jesus num barco. Como é que ele sabia onde os discípulos iriam jogar a rede? De uma visão de cima, né? De novo, através da dupla vista, Jesus com certeza expandiu o seu próprio perispírito, e imagina no lago em que ele estava, Jesus pondo o seu perispírito a uma distância radial por cima do lago, né? Ele teria uma visão abrangente de toda a superfície do lago e viria o cardume, né? Onde está ali a concentração de peixes. E aí, muito naturalmente, guiou os pescadores lá a lançarem a rede naquele lugar preciso que ele havia visto, de maneira muito natural. Mais interessante, gente, mais espetacular, é que isso não é milagre, gente, é uma propriedade do espírito, ou do perispírito, se assim você quiser entender. Não é milagre, é uma função, é uma propriedade do espírito, que gera o perispírito, que pode expandir-se, e aí a visão espiritual, como ela não está circunscrita aos olhos de gelatina, ela tem uma visão abrangente, e o espírito como um todo vê. Muito interessante mesmo. Bom, por último, nesse temário, Kardec sublinha aqui, por assim dizer, a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Bom, no item 8 aqui de A Gênese, né, no capítulo 15. Então, no item 8, Kardec, só transcrevendo o trecho bíblico, Kardec escreve: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu ele dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava numa barca com Zebedeu, o pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai e os seguiram. Essa passagem está em São Mateus, no capítulo 4, versículos de 18 a 22. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. Essa passagem está em São Mateus, no capítulo 4, versículo 9. De novo, muito claramente, o poder da dupla vista de Jesus, né? O poder da circunspecção ocular, não de novo com os olhos orgânicos, mas com os olhos espirituais que Jesus tinha acerca do seu derredor. Muito claro isso. Mas vejamos a explicação de Allan Kardec, né? Porque Kardec explica isso tudo direitinho aqui no item 9, né? No item 9 do capítulo 15 de A Gênese, Kardec dá as explicações seguintes. Item 9. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal,
conforme o atesta grande número de atos de sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. Realmente, né, a ciência espírita, e através do magnetismo, né, que explica, por exemplo, a dupla vista, com certeza põe fé e ajuiza e explica de maneira muito clara o fenômeno da dupla vista. E claro, estamos falando também de Jesus, o ser perfeito aqui na Terra, o ser mais iluminado, o ser mais puro, o espírito, o maior espírito e de moral mais elevada que já esteve na face da Terra. É óbvio que Jesus tinha nas faculdades espirituais e perispirituais o lugar comum, muito mais até provavelmente do que as faculdades do próprio corpo propriamente dito, né? Então dessa forma, né, Kardec explica com bastante propriedade os fenômenos da pesca. Por exemplo, ele segue aqui, ó. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista, como eu falei anteriormente. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vígio, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí sua rede, como eu expliquei. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que ele lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava confiar-lhes. É mistério, ou seja, é necessário se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato, e deu-se também quando predisse que Pedro o negasse. Essa visão de Jesus, que lembra até o mestre Yoda, né? Só que o mestre Yoda é literalmente bem menor, né, do que se comparado a um Jesus. Bom, mestre Yoda nem existe, né? Desculpa, é só no universo de Star Wars. Peço perdão aí por esse escorrego, é coisa de fã de ficção científica. Mas então, Jesus, com a sua dupla vista, ele conseguia ver outros lugares, eventos do passado, eventos do presente e sim, eventos do futuro também. O poder de Jesus alcançava essas nuances, né? Continuando o texto aqui ainda no item 9. Em muitos passos do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes disse: ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhes permitia ler-lhes o fórum íntimo? Com certeza, né, de novo, é através da dupla vista, através desse campo perispiritual que, entrando em contato, entrando em ressonância, lembra que eu sempre falei, dois campos em contato trocam informações uns entre os outros. Jesus, o perispírito de Jesus, entrando em contato com o perispírito dos discípulos, ali ele lia tudo que pertencia ao espírito de quem ele estava se pondo em contato. Então, nada mais natural do que isso, tá? Encerrando aqui o item 9, Kardec escreve: muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos d'alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica impregnado nele. Se víssemos o mecanismo
do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos ou de campo, carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então aqui Kardec está nos lembrando de uma coisa fascinante. Todo o nosso pensamento é produzido pelo espírito. Através do perispírito ele é irradiado para o cérebro, para a parte química ou bioquímica desses pensamentos, mas esses pensamentos produzidos pelo espírito, eles estão jogados no ar, no espaço. Eu diria até como campos de energia, e interagem com outros indivíduos, interagem com outras inteligências, com outras consciências. E aí quem tem essa aptidão, quem tem essa dupla vista, consegue sim, muito claramente ler esses pensamentos, muito claramente. Muito interessante mesmo. Bom, agora Kardec seleciona a questão da cura, né? Muito interessante aqui, Allan Kardec seleciona a questão das curas, algumas delas perpetradas por Jesus, né? A primeira delas é a perda de sangue, a mulher com sangramento. Lembram dela? Vamos lá, está no item 10 do capítulo 15. O texto bíblico relata o seguinte: então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguia. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante o fluxo sanguíneo lhe cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhes aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Esse lindo texto está em São Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34. Aqui muito interessante, Imagina uma mulher com menstruada há 12 anos. Você que é mulher, então, nós homens jamais vamos entender isso, mas você que é mulher, acho que só em ouvir isso já imaginou? Uma semana já deve incomodar. Imagine uma menstruação durando 12 anos já. Aí aquela mulher teve fé. Fé no que sentido? Ela teve atitude. Porque fé não é acreditar não, gente. Fé é um verbo. Fé é movimento. Fé é trabalho. Fé é você fazer. É uma atitude. Ela teve a atitude de, mesmo sangrando, se meter na multidão. E imagina a multidão e tocar Jesus. E é interessante que Jesus sentiu, Jesus sentiu o fluxo de energia dele saindo quando a mulher tocou na veste, na manta de Jesus. Ele sentiu, ele diz, virtude saiu de mim. Virtude, naquela época na Palestina, era um sinônimo de uma ação, de algo em movimento, de algo dinâmico. E óbvio, Jesus, esse verdadeira bateria ambulante de energia magnética, eletromagnética, espiritual, perispiritual,
sentiu essa energia partir dele para aquela mulher que estava passando por essa enfermidade. Ele sentiu, e é muito gozado até ele perguntando: quem me tocou? Os discípulos devem ter ficado endoidou. Jesus endoidou. Homem, nós não estamos numa multidão. Como assim quem te tocou? O senhor está numa multidão. É normal que muita gente lhe toque, mas só aquele toque especial na manta, na veste de Jesus, tirou dele, sugou dele aquela energia que o fez notar, né? O fez notar. Muito interessante, muito interessante. Então, de novo, foi milagre? Aos nossos olhos, sim, mas de fato, DDP, diferença de potencial. Um potencial como Jesus, ao contato daquela mulher sofrendo, ela tinha certeza que iria ser curada, teve a atitude, que é a fé, né? Teve a atitude de se deslocar até onde Jesus estava, nem que seja para anonimamente, que Jesus não ia percebê-la, tocar no seu manto, e aí a ação foi feita e o objetivo foi alcançado. No item 11, Kardec discute essa cura, tá? Vamos entender como Kardec explorou esse assunto. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude de que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico ou de campo que se opera de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal, ou de campo normal, para realizar a cura. Mas por que essa irradiação não se dirigiu para aquela mulher? Aliás, mais porque essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? Uma boa questão, né? Kardec responde da seguinte forma: é bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido ou campo tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente, que é ação, não crença, não confiança, é ação. Fé é ação. Com relação à corrente fluídica ou de campo, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, outras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Tudo isso aqui que Kardec falou foi o que eu expliquei como sendo DDP, diferença de potencial. Kardec ainda não conhecia muito detalhadamente aliás, ele não conhecia o campo elétrico. Aliás, o campo elétrico conhecia sim. Campo elétrico, campo magnético, talvez não o eletromagnético, tá? Mas tudo que ele falou aqui dessa história de bomba é a diferença de potencial. Jesus, um espírito, perispírito, por que não dizer corpo, com uma energia elevadíssima, uma mulher com um corpo debilitado, mas com uma fé segura na atitude de que ela completaria, claro que ela não pensou nesses termos, mas que ela completaria um circuito, um fluxo de energia só tocando nas vestes, na manta de Jesus. Assim se deu. Diferença de potencial, tá? Continuando aqui no texto de Kardec, né? Razão, ainda o item 11, tá? Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, movimento, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica ou de campo uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Quando você não impõe dinâmica,
Quando a sua fé é só uma crença, você acha, mas duvida, você acredita desacreditando, isso não é fé realmente, tá? Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhe uma causa muito natural. Lembra da diferença de potencial? Algumas pessoas estão receptivas o nome já diz, a receber esse processo de cura. Outras não, outras pelo contrário, interpõem ou impõem uma força contrária, um campo contrário ao fluxo de energia de harmonização e de organização dos tecidos moleculares, celulares e tecidos sistêmicos do corpo de alguém. Uns recebem, como no caso dessa mulher do sangramento, né? Recebem de bom grado, e outros não, porque não tem a atitude, não tem a fé. Na verdade, tem uma crença duvidosa, não mais do que isso, que não é necessário, não é o suficiente, aliás, para curar nada. Ok? Bom, agora vamos abordar, né? Aliás, ou melhor dizendo, Kardec aborda o caso do cego de Betsaida. O texto bíblico é o seguinte, está no item 12 do capítulo 15 de A Gênese. O cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Aqui uma coisa muito interessante, né? Jesus usou a saliva em alguns textos, afirma que ele até misturou a saliva, né, o cuspe, com barro, com areia, e fez uma lama, e que passou nos olhos desse cego, né? Tem duas coisas a comentar aqui. Primeiro, a questão da saliva, né? Quem entende um pouquinho do aparelho digestivo sabe que é na boca que começa a digestão dos alimentos, no ato mecânico do mastigar. Quando nós mastigamos, né, e convertemos o alimento sólido em bolo alimentar, esse alimento é revertido pela saliva, né? E a saliva é uma substância química liberada pelas glândulas salivares. E a saliva é rica numa proteína chamada ptialina. A ptialina é uma proteína que começa a digerir os açúcares do bolo alimentar, né, os açúcares contidos aí nas cadeias de carboidrato, geralmente vinda dos alimentos. O fato é que o mais importante de entender aqui é que a saliva, o cuspe, é rico em ptialina, que é uma proteína. E proteína é uma molécula rica em energia. O que vocês acham então que Jesus usou o cuspe? Jesus sabia que ali havia ptialina, portanto, moléculas muito energéticas. Agora, eu queria que você que está me ouvindo, ou me vendo, de preferência as duas coisas, queria que você pensasse o seguinte: qual a diferença entre a ptialina do seu cuspe, da sua saliva ou da minha, e a ptialina do cuspe ou da saliva de um Jesus Cristo? Vamos analisar as bocas. Qual a diferença entre a minha boca e as vossas bocas da boca de Jesus Cristo? Já pararam para pensar sobre isso? Cada um de nós vai chegar à conclusão, sem nenhuma dificuldade, que da boca de Jesus Cristo, diferente das nossas bocas, da minha inclusive, da boca de Jesus Cristo só saía virtude, só saíam palavras de amor,
só saía verdade, só saía caridade, bondade. Nunca aquele homem proferiu palavrões, nunca aquele homem brigou com alguém, nunca aquele homem levantou falso testemunho, nunca mentiu, nunca fofocou, nunca foi maledicente, nunca foi, enfim, da boca dele só saía honestidade, só saía virtudes, enfim, diferente da nossa boca, que ainda calunia, que ainda mente, que ainda fofoca, que ainda toma conta da vida alheia. Jesus não tinha nada disso. Então, há de se supor, para mim é pelo menos muito claro, que a pitialina contida na saliva ou cuspe de uma boca como a de Jesus tinha com certeza propriedades magnéticas, propriedades energéticas, muito superiores mesmo. Mas o que você acha? Diga aí o que você pensa sobre isso. Um outro detalhe que chama a atenção é que Jesus precisou fazer uma calibragem, né? Ele administrou a primeira massa, né, de cuspe com lã, a laminha lá de cuspe com areia, mas aí o cego viu as coisas meio embaraçadas. Aí Jesus aplicou de novo, né? Interessante isso. Mas consertar aparelho ocular de um cego de nascença não deve ser uma coisa fácil não, tá? Bom, Kardec comenta o seguinte: aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de óptica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado. A deturpação e a distorção óptica dos raios luminosos que provocam a vista. Jesus precisou fazer uma calibragem com mais uma dose de ptialina, em alguns textos com areia, fazendo aquela espécie de massa lamacenta para aplicar nos olhos. Em alguns textos bíblicos fala que Jesus inclusive convidou o cego a lavar na cisterna, né, os olhos. Mas vê-se aqui claramente, Kardec não comenta isso, porque é óbvio, Kardec não sabia o que era ptialina, então jamais ele iria se dirigir nesses termos. Tá, ok? Bom, agora temos o caso do paralítico, né, a cura de um paralítico. Está no item 14. Kardec primeiro faz a leitura ou a transcrição bíblica, né? Então Kardec escreve direto da Bíblia o seguinte: tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum, como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito. Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoado-te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais meus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de redimir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico: toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Esse texto está em São Mateus, no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Aqui, muito interessante, né? Nesse caso, né? Jesus deu uma voz de comando, né? Jesus deu uma voz de comando, e o que é interessante, né? Diz que os pecados dele estavam perdoados.
E aqui a gente pode refletir, daria para falar muita coisa sobre isso, né? Porque os pecados nos causam débitos, né? A cadeia de ação e reação, os pecados nos levam à penúria, os erros que cometemos nos traz repercussões, às vezes imediatas, às vezes no futuro. Vamos ver o que Kardec diz a esse respeito, tá? No item 15 do capítulo 15. O que significariam aquelas palavras teus pecados te são redimidos e em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação como a uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. E assim, até que tenhamos pago a dívida das nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são redimidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuís, elidiu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas, tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como levanta-te e anda. Caçada a causa, o efeito tem, cessada, desculpa, não é caçada, é cessada. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara, teu crime está expiado e perdoado, o que equivaleria a se lhe dizer, podes sair da prisão. Aquilo que eu falei, né? Os nossos pecados, os nossos erros nos causam karma. Karma mal ou bom, ou repercussões positivas, dependendo do que você faça, coisas ruins ou coisas boas. Aqui realmente só como o paralítico era de nascença, aqui só por causas anteriores esse paralítico havia de receber essa pena, digamos assim. Na verdade não é pena, é consequência. Você pode interpretar como pena, como castigo, como punição, mas nada mais é do que lei de ação e reação, causa e efeito. Alguma coisa certamente, por certo, esse paralítico em vidas anteriores cometeu para merecer essa, digamos assim, punição. E Jesus, vendo que já havia chegado a termo o cumprimento dessa punição, ou, se você quiser preferir, para mim está tudo bem também, Jesus tinha autoridade moral, e na verdade Jesus estava representando o próprio Deus aqui na terra, tinha autoridade para perdoar os pecados, e aí, cessada a culpa, cessado o efeito da culpa, como Kardec explicou de maneira brilhante mesmo. Ok? Mas deixe o seu comentário aí na aba de comentário, o que você pensa a respeito disso. Bom, a próxima cura aqui é do episódio dos 10 leprosos. Você já leu, conhece já esse episódio dos 10 leprosos? Conhece? Não, vamos conhecer agora, sem problema nenhum. O texto bíblico, Kardec transcreve o seguinte, direto da Bíblia. Os 10 leprosos, está no item 16 do capítulo 15 aqui do livro A Gênese. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia, e estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro, e, conservando-se afastados, clamaram em altas vozes, Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhes Jesus, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados.
Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a esse: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Esse texto está em São Lucas, no capítulo 17, itens de 11 a 19. Aqui, de novo, nós temos a prova, o fato do campo magnético de Jesus, né, do poder curativo de Jesus, de curar instantaneamente uma enfermidade, por exemplo, como a hanseníase, né, que é a lepra. Propósito, a hanseníase tem cura, tá? Se você, por acaso, permitir aqui um parêntese, porque infelizmente ainda existem muitos casos de hanseníase ou de lepra, e às vezes ela se agrava por falta de cuidado. A lepra tem cura hoje em dia, tem tratamento, deve ser feito a rigor. Então, se você aparecer manchas vermelhas na sua pele, e nessa mancha, no lugar da mancha, você perder a sensibilidade, por exemplo, você está com uma mancha em algum local, e de repente você não sente mais dor nesse local, não sente coceira, não dói, não arde, você pressiona, dá um beliscão e não sente nada, corra, vá num médico imediatamente, porque pode ser hanseníase, que é provocada pelo bacilo de Hansen, daí o nome hanseníase. E hoje tem cura, tem tratamento, a pessoa não precisa apodrecer o corpo naquelas visões grotescas e dantescas de leprosos, não, tá? Você pode ter cura, existe cura para hanseníase ou para lepra, tá? Bom, o comentário de Kardec é o seguinte, que está no item 17. Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos, cismáticos no sentido de separados, de haver um cisma, um hiato, e os judeus que tinham em desprezo como heréticos. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. E aqui eu diria gratidão, né? Você vê, os 10 ficaram curados, mas só um retornou para dar graças a Deus e para agradecer. Gratidão, que é tão importante. Gente, a gratidão é algo tão importante. Agradeçamos a Deus todos os dias pela vida, por acordar-se, por você que pode se levantar, por você que pode sair, que pode caminhar, que pode se alimentar, que pode tomar um banho, você que não está preso a uma cama de hospital, você que não está num cárcere, você que tem a liberdade de sair da sua casa e tomar um ônibus, ou dirigir o próprio carro, ou andar com seus próprios pés, isso por si só já é um motivo de gratidão imensa. Olha para aqueles que são paralíticos por um momento. Olhem para aqueles que estão entrevados numa cama sem poder se mover, ou que estão presos em muros e grades e que não têm mais a liberdade. A gratidão é algo tão importante, é algo tão fundamental quanto a própria fé. Acreditem nisso. Bom, dando continuidade aqui, acrescentando, tua fé te salvou, fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados. Fora mistério, ou seja, fora preciso que tal se verificasse para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingratidão. Olha só o que eu falei sobre gratidão, ou ingratidão também, né, que é o oposto. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado,
Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida, dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Eles podem ter piorado, o efeito da cura pode ter passado em função da ingratidão, em função da permanência no erro, ou pecado, como queira dizer, né? Mas, enfim, deixa aí o seu comentário, o que você pensa, o que você acha a respeito disso, a sua opinião é extremamente importante. Bom, agora, o quinto caso é o caso da mão seca. Você conhece o caso da mão seca? O caso da mão seca está lá em São Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vamos lá. Kardec transcreve essa passagem aqui, ó. Doutra vez entrou Jesus no templo, e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles o observavam para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Então disse ele ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhes, é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Logo, os fariseus saíram e se reuniram contra ele em conciliábulo com os herodianos, como é que se diz? Em confabulação, em macumanata com os herodianos sobre o meio de o perderem, ou prenderem. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão de povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia e de além do Jordão e das outras cercanias de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Que lindo, né? A demonstração de Jesus que nada é impeditivo para se fazer o bem, né? Nada é impeditivo para você fazer uma caridade. Naquela época, as leis, né, judaicas, na verdade até hoje elas ainda são muito rígidas no tocante à observância do sábado, né, no tocante à observância do que você pode fazer ou o que não pode fazer durante o sábado. E muito enfático Jesus pergunta, né, diante lá do sacerdócio, se é lícito fazer o bem ou o mal no dia do sábado, se é lícito ajudar ou não alguém no dia do sábado, né? Levando ao lume a hipocrisia da fé cega, né? Que nem fé é. A hipocrisia do rito, né? A hipocrisia de você fazer algo sem partir do coração, a hipocrisia de você se mistificar com o que quer que seja. E o quanto acontece isso em outra dimensão, nas casas espíritas de hoje em dia, sobretudo nas áreas da mediúnica, nas áreas de pretensas curas, enfim, não vou me deter a esse assunto, não, fugiria bastante aqui do nosso intento, mas fica clara a mensagem de Jesus. O objetivo é fazer o bem, o objetivo é a caridade. Aliás, fora da caridade não há salvação. O objetivo, o propósito de todos nós, enquanto seres humanos e irmãos uns dos outros, é nos ajudarmos, sem barreiras, sem medida. Que o único interesse de todas as nossas ações sejam o do bem, seja de levar o bem para tantos quantos forem possíveis. A lei, as leis estabelecidas que regulam instituições, claro que devem ser respeitadas, pois do contrário seria o caos, né?
seria o caos. Mas observemos e continuamos a observar se essas leis, às vezes, não atrapalham ao desenvolvimento do bem. Eu creio que não. Eu creio que todas as instituições, pelo menos o Espiritismo, ele preza muito pelo estandarte, fora da caridade não há salvação. Eu não acho que o Espiritismo tenha, ou as instituições espíritas tenham alguma regra contra a caridade, a se fazer o bem, muito pelo contrário. Eu acho que o movimento espírita, ele, pelo menos o movimento espírita consciente, ele vê na caridade, ele vê na ajuda ao próximo um bem absoluto. Assim como em todas as outras religiões, quando ocorre o erro não é da instituição, o erro é do ser humano. Tá? Bom, me perdoe aí esses comentários, essas elucubrações assim, tá? Nós já estamos terminando, então, a videoaula de número 76. Espero que você tenha gostado. Olha, gostou, dá o gostei. Infelizmente, se não gostou, dá o não gostei, não tem problema nenhum. 100 milímetros de preferência. Descreva aí na aba de comentários o porquê que você não gostou. Pode sugerir, use a aba de comentários aí para tecer comentários, dar sua opinião, fazer perguntas. Pergunta aí o que você quiser, fica à vontade. Se eu souber, eu respondo. Temos uma pandemia lá fora, cuidado, cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo e de si mesma, tá? Quero ver todo mundo com saúde. Então, máscara do jeito correto. E a máscara correta para multidões, que é a PFF2 ou N95. Higienização das mãos. Se não precisar, não se aglomere. E tomem as vacinas. Não creiam em mentiras não, tá? Vacinas salvam vidas. Tomem a vacina, tá bom? Era isso por hoje. Até a nossa próxima videoaula. Beijo no coração de todas e todos. E amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.